Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A mulher que derreteu. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e tem 18 anos. Mas na época que isso aconteceu, ela tinha entre 9 e 10 anos de idade. Ela conta que o pai dela trabalhava em outra cidade e por causa disso ela costumava dormir na cama junto com a mãe dela, quando o pai não estava. E numa dessas noites ela lembra que teve um pesadelo. Ela não lembra exatamente o que foi esse pesadelo, ela só sabe que foi o suficiente para que ela acordasse no meio da madrugada muito assustada. E com o susto do pesadelo que ela acordou assim, ela meio que sentou na cama, sabe? Meio atordoada. E ela conta que a janela do quarto dos pais dela não tinha cortina. E do lado de fora da janela, bem do lado da janela, tinha um poste de luz. Então o quarto era muito bem iluminado por conta desse poste e por não ter cortina. Então no momento que ela acordou, né, do susto, do pesadelo, que ela tava meio atordoada, sentou na cama, assim, ela começou a procurar pela mãe dela. Só que ela viu sentada na beirada da cama, ela viu claramente, como se fosse, era uma mulher, era uma mulher sentada na beira da cama, de camisola e cabelo preto. Ela disse que era muito parecida até com a mãe dela. E ela ficou sentada olhando ali para aquela pessoa que também estava sentada de costas para ela na beirada da cama, e a primeira coisa que passou pela cabeça dela é que era a mãe dela. Só que assim, numa fração de segundos, ela percebeu que a mãe dela estava dormindo ali do lado dela ainda. A mãe dela estava deitada, dormindo ao lado dela. Então quem era aquela mulher que estava sentada na beira da cama? Quando ela percebeu isso, subiu aquele gelo, aquele desespero, um medo do caramba, e ela começou a chacoalhar a mãe dela assim, pra mãe dela acordar, mas ela chacoalhava e a mãe dela não acordava por nada. E enquanto ela chacoalhava a mãe dela desesperadamente, aquela criatura, né, aquela mulher sentada na beira da cama continuava ali, parada. Até que num momento essa mulher começou a se virar pro lado dela. E quando ela se virou totalmente assim para olhar para a moça que nos conta esse relato, ela pôde ver claramente o rosto. E aí ela conta que essa mulher era realmente uma mulher, tinha o rosto muito branco, muito pálido. E enquanto ela encarava a moça que nos conta esse relato, o rosto dela começou a derreter, como se fosse cera de vela, como se fosse uma vela assim, derretendo. Aí a menina, né, a moça que nos conta esse relato, deu um berro quando aquela mulher começou a derreter. E aí a mãe dela acordou. Só que do nada, assim, de repente, já não tinha mais mulher nenhuma no quarto. E nessa hora, a moça que nos conta esse relato já estava tremendo e chorando, desesperada. Tanto que a mãe dela perguntava o que tinha acontecido e ela não conseguia falar. A voz não saía, ela disse que estava em estado de choque. Tanto que a mãe dela teve que dar um calmante para ela voltar a dormir. E ela conta que depois disso, ela ficou umas 2 semanas sem conseguir dormir direito. Mas ela também não contou para a mãe dela o que ela viu aquela noite. Ela diz que só foi contar isso para a mãe dela uns 3 anos depois. Mas que mesmo assim, até hoje, quando ela toca nesse assunto com a mãe dela diz que foi só um sonho e já muda de assunto. Mas a moça que nos conta esse relato diz que ela tem certeza que sonho não foi. Aquilo não foi um sonho, aquilo foi muito real. Tanto que ela contando hoje dá a impressão que aconteceu ontem, de tão claro que isso tá na mente dela. Inclusive ela fica bem nervosa até de contar isso para qualquer um, de tão real que foi. E ela diz ainda que sempre foi bem cética quanto a essas coisas, mas esse acontecimento a deixa em dúvida em relação ao sobrenatural. Isso parece cena de filme do James Wan, né? Aquele fantasma de costas, aí de repente o fantasma vira assim no escuro e aquele rosto branco começa a derreter como uma vela. Parece até que eu já vi isso em algum lugar. Mas, meu, que desespero. Deu um tilt na mente dela e o sonho meio que veio pra realidade, ou o que ela tava sonhando, que ela não lembra, já era alguma coisa em relação à mulher que ela viu no quarto. Quem era aquela mulher? Por que tava ali? Às vezes não tinha nem relação nenhuma com ela, não tinha nenhum propósito, simplesmente estava perdido por ali, algum espírito, porque ela relata também que nunca mais aconteceu isso, não fala de mais nada em relação a essa mulher. Então vai saber. Eu acho que alguns espíritos aleatórios ficam por aí e de repente alguém com maior sensibilidade acaba tendo a infelicidade de encontrar com um deles assim no meio da madrugada, com o rosto derretendo, né?
Você já viu alguma coisa desse tipo? Manda o seu relato pra gente. Se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!